Abençoado com fidelidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada à margem de águas. Dá seu fruto no tempo próprio, e suas folhas não murchem. Tudo quanto realiza, prospera. Não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso, os ímpios não sobreviverão o julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhece o Senhor o caminho do justo, o caminho dos ímpios perecerão. Bom, amém. Vamos fazer leitura e votação da ata da sessão ordinária do dia 7 de fevereiro de 2023. Peço ao primeiro secretário Vitor Hugo que faça a leitura. Ata da segunda sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, folha de 001 de 005. Aos 7 dias do mês de fevereiro do ano de 2023, nas dependências da Câmara Municipal, situada a Avenida Ribeiro Valadão Filho, número 306, reuniram-se os vereadores para a realização da segunda sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, no horário regimental de 20 horas. A sessão foi presidida pelo presidente da Câmara, vereador João Vitor Soares. Além do presidente, estiveram presentes na sessão os seguintes vereadores: Agenor da Silva Bastos Neto, André Luiz Rodrigues dos Santos, Eliomar Bertoldo de Siqueira, Marconei Correia da Silva e Vitor Hugo Martins Afro de Torres. Estavam ausentes da sessão com falta justificada o vereador Marlone Dias Bernardes, as vereadoras Helena Maria da Conceição Gomes e Renata Novaes de Freitas. Verificando-se a existência de quórum para a realização dos trabalhos, o presidente declarou aberta a sessão e pediu ao vereador Eliomar Siqueira que procedesse à leitura do Salmo 100. Em seguida, pediu o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Vitor Hugo, que realizasse a leitura da ata da sessão ordinária do dia 6 de fevereiro de 2023. Ao longo das discussões, o vereador Vitor Hugo solicitou uma correção em sua fala, na fase da tribuna dos vereadores. Com a ressalva, a ata foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos, o presidente anunciou a fase dos expedientes do Executivo, ocasião em que foi apresentado, na íntegra, o projeto de lei ordinário PL 002/2023, o qual autoriza as realizações de convênio com a Associação Assistência Paulo de Tarso e das outras providências. E não havendo mais nenhum documento para ser apresentado, passou-se então a fase dos expedientes dos vereadores, momento em que foram apresentados os seguintes documentos: indicação AB 001/2023, de autoria do vereador Agenor Bastos, solicitado ao Poder Executivo que providencie a supressão ou a poda da árvore próxima à Igreja Católica no distrito de São Jorge, a fim de minimizar e evitar danos. Após as discussões, a indicação foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Requerimento AL 002/2023, de autoria do vereador André Luiz, solicitando ao prefeito municipal que encaminhe a esta casa informações acerca do andamento do processo licitatório para vendas de lote. Após as discussões,
O requerimento foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo mais nenhum documento para ser apreciado, passou-se à fase do expediente de terceiros, momento em que foi lido novamente o ofício 018/2023 da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Em seguida, o plenário deliberou os nomes dos representantes da Câmara junto com o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, para o ano de 2023, conforme solicitado no ofício, permanecendo a vereadora Helena Gomes como titular e o vereador André Luiz como suplente, e não havendo mais nenhum documento para ser apreciado, passou-se à fase dos informes da presidência, e não havendo nenhum informe, passou-se imediato à fase de tribuna dos vereadores. O vereador André Luiz iniciou-se sua fala destacando alguns assuntos tratados na região extraordinária do CONTUR, onde participou como suplente e a pedido da vereadora Helena Gomes. Entre os temas abordados foi tratado sobre atualizações dos dados dos membros da atual composição do Conselho para nomeação, emissão da nova portaria, falou sobre os encaminhamentos realizados com a base na audiência pública de revisão do plano diretor. Na oportunidade, destacou sua insatisfação com o tempo disponibilizado para o Poder Legislativo pela organização do evento durante a audiência. Por outro lado, avaliou que os 5 minutos disponibilizados para falar do vereador Eliomar Siqueira, que representou a Câmara de Vereador no evento, foi bem utilizado. Foi falando sobre a comissão permanente da revisão do plano diretor. Foi tratado ainda sobre a questão de segurança para o plano de gestão dos atrativos turísticos, tendo em vista as últimas fatalidades envolvendo um turista estrangeiro na região. Falou sobre uma solicitação do Conselho pedindo um posicionamento do Poder Legislativo diante dos últimos acontecimentos. Foi levado a uma discussão acerca de obrigatoriedade de guias para acesso aos atrativos. Na discussão, foi avaliada uma normativa emergencial diante de dados turísticos apresentados com o intuito de conscientizar os turistas sobre a importância de guias durante os passeios nas cachoeiras. Destacou a fala do senhor Murilo Aleixo, membro do Mandato Coletivo Permacultural, sobre a importância da normativa, considerando ser uma alternativa mais rápida do que aguardar a tramitação de um projeto de lei. No entanto, avaliou que uma lei tem mais força para controlar e direcionar essa situação. Falou sobre o plano implementado na busca de salvamentos realizado pela equipe do Corpo de Bombeiros, com a participação de alguns atrativos, grupos de voluntários, de guias e da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Turismo. Falou sobre a apresentação do site do Portal de Turismo, incentivando os vereadores a se acessarem. Falou sobre a abertura da sala de empreendedor, que funciona abaixo da delegacia da Polícia Civil, um ganho significativo para o município. Falou rapidamente sobre os cursos de capacitação para guias. Parabenizou o presidente do CONTUR, Moisés Bandeira, pela condução da reunião. Falou sobre sua participação junto com o vereador Agenor Bastos em uma reunião promovida pela Caixa Econômica Federal com as 96 famílias beneficiadas do programa Habitação Minha Casa Minha Vida. Lamentou os depoimentos que ouviu alguns beneficiários que alegaram receber ameaças de funcionários contratados pela Caixa. Destacou a necessidade do Poder Legislativo se reunir para ouvir os benefícios.
acaso haja necessidade de acionar o Ministério Público para auxiliar na resolução em a parte concedida na fala do vereador André Luiz, o vereador Eliomar Siqueira perguntou como os vereadores souberam da reunião, se os mesmos receberam um convite, uma vez em que não teve conhecimento de que aconteceria a reunião. O vereador André Luiz respondeu que foi informado por uma beneficiária de uma das unidades habitacionais e convidado por ela a participar. Finalizou destacando a importância da participação da Câmara Municipal até a finalização desse processo. O vereador Agenor Bastos completou a fala do vereador André Luiz, lamentando a postura da empresa com os beneficiários. Finalizou defendendo a necessidade de uma reunião com a presença do Ministério Público e com a Secretaria Municipal de Rede de Proteção Social para tratar do assunto, visto que, ao término da reunião, recebeu alguns beneficiários mensagens mostrando as ameaças de um servidor da cooperativa contratada pela Caixa. O vereador Eliomar Siqueira sugeriu que a Câmara encaminhasse tanto para a Caixa Econômica Federal como para o presidente da cooperativa responsável pelas 96 unidades habitacionais um ofício solicitando o envio de toda a documentação do processo para análise da assessoria jurídica da Casa, adquirindo mais informações acerca de casos. Antes de se reunir com o Ministério Público, o vereador Eliomar Siqueira expôs a um assunto levado a ele, através da primeira-dama Magda Rinco, sobre a situação de vulnerabilidade da senhora Raimunda, mais conhecida como Maria Batom, que já está há um tempo sem casa. Falou sobre a doação de um lote que o senhor Estevão, morador do Sertão, fez para a construção de uma casa para a senhora Raimunda. Falou sobre o contato realizado como vice-presidente da Associação Comercial, que prontificou em ajudar, pediu apoio aos vereadores na divulgação de doação de materiais de construção e também financeiramente. Falou sobre a ligação que recebeu do ex-presidente da Goinfra, senhor Pedro Salles, agradecendo o título de cidadão honorário e informando que o calçamento do distrito de São Jorge, bem como as obras de infraestrutura necessária para a conclusão do serviço deve ser iniciada entre o mês de março e abril. Sobre a questão do turismo no município, defendeu a necessidade de tornar-se obrigatória a presença de guias nos atrativos, no entanto, com um mecanismo preestabelecido a fim de definir o período do ano para vigor, obrigatoriedade e priorizar os guias nativos, que conhecem bem a região, com o intuito de orientar e contribuir a desenvolver a economia do município, bem como a questão da cobrança de entrada dos atrativos para os moradores. Em a parte da fala do vereador Eliomar, o vereador André Luiz informou que propôs ao presidente do Contur discutir essas questões a respeito da segurança nos atrativos em uma Câmara Técnica. O vereador Eliomar falou sobre a necessidade de uma reunião com os proprietários de atrativos para tratar do valor das entradas para moradores. O vereador Marconei Corrêa iniciou sua fala parabenizando os vereadores André Luiz e Agenor Basso pela participação da reunião da Caixa. Os beneficiários do programa habitacional lembrou que, no ano passado, durante a primeira fiscalização realizada nas unidades habitacionais, foram identificadas diversas irregularidades, entre elas cobranças indevidas nos beneficiários
e se colocou à disposição para acompanhar a conclusão do processo, comentou sobre a falta de energia elétrica do assentamento Silvio Rodrigues desde domingo e que tem gerado desgaste e prejuízos, considerando que alguns produtores da região necessitam de resfriamento para suas mercadorias, propôs o envio de um ofício para a empresa Equatorial, cobrando a resolução do problema e pedindo melhorias para a empresa Equatorial. No fornecimento dos serviços, falou sobre diversas reclamações do município, principalmente no setor Novo Horizonte, sobre a falta d'água. Informou que providenciará um expediente pedindo o posicionamento da Saneágua. Comentou sobre a recuperação entre alguns moradores do assentamento Silvio Rodrigues, após a fala do prefeito na tribuna, assim como ele, os moradores lamentam a situação que algumas estradas se encontram. Informou que encaminhar um novo expediente ao Poder Executivo, mostrando a situação atual das estradas, com as devidas imagens em anexo. Finalizou dizendo que alguns moradores não aceitam a saída de água dentro da propriedade, o que agrava a situação das estradas, e defendeu a necessidade de buscar uma solução coletiva entre o Poder Executivo e a sociedade. O vereador Vitor Hugo falou sobre a visita que fez na Escola do Sertão, lamentando a situação atual da unidade de ensino, tanto a estrutura física como na falta de servidores atuando no local. Informou que vai procurar algumas soluções junto ao secretário de Educação. Parabenizou o requerimento apresentado pelo vereador André Luiz, solicitando informações acerca da venda dos lotes para agilizar a construção da escola. Comemorou a atuação da Goinfra na manutenção da GO 239 e a finalização das obras na Ponte da Parida. Parabenizou a participação dos vereadores na reunião dos beneficiários das unidades habitacionais, defendeu a necessidade de implantar a lei que disciplina a atuação dos guias na região, tendo vista e queixas que tem recebido de alguns guias sobre a falta de oportunidade para trabalhar. Em a parte, a fala do vereador Vitor Hugo, o vereador Agenor Basto mencionou o fato que alguns guias descumprem o piso e cobram a cerca de R$ 400 para uma diária. Questionou também o preço dobrado pelas entradas dos atrativos. O vereador Vitor Hugo finalizou defendendo a necessidade de estudos no sentido de fixar o valor das diárias para os turistas, e não havendo mais nenhum vereador disposto a fazer uso da palavra, passou-se a fase da ordem do dia. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, o presidente passou para a fase das explicações pessoais. Não havendo nenhum vereador candidato a fazer uso da palavra, o presidente deu por encerrado a sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia seguinte, 8 de fevereiro, nas dependências da Câmara, no horário regimental de 20 horas, para constar-se, lavrou-se a presente da ata que lida achada conforme vai imprensa em 4 folhas com timbre da Câmara, numeradas sequencialmente de 001 até 004 e assinadas, rubricadas por todos os vereadores presentes à reunião. Terminou. Bom, tem algum vereador gostaria de fazer alguma correção? O vereador Andrezinho. Presidente, só verifica na parte que fala que os beneficiários sofreram ameaças, porque o que eu falei ontem que foi da empresa, não de funcionários da Caixa Econômica. Só verifique isso, por gentileza.
alguns beneficiários que alegaram a receber ameaças de funcionário contratado pela Caixa. Senhor presidente, eu vou pedir que faça a correção na ata, porque, na verdade, essas famílias beneficiárias estão sofrendo ameaça da empresa que ganhou a licitação para a conclusão das casinhas, que é uma entidade. A cooperativa, que é uma entidade. Mais algum vereador? Acho que deveria fazer alguma correção. Então vamos aprovar com as devidas correções. Vamos aprovar então, né, a ata. Como vota o vereador? Vereador Agenor, como vota? A favor, presidente. Vereador Marconei. A favor. Vereador Pastor Marlone. Estava ausente, senhor presidente. É verdade. Vereador Elomar. A favor. Vereador Gugu. A favor, presidente. Vereador Andrezinho. A favor. Bom, então a ata foi aprovada por unanimidade, né, dos vereadores presentes, e tem 2 ausências aqui da vereadora Helena e da vereadora Rene, que está de licença. E ontem teve, né, o vereador, mas hoje está presente. Expediente do Executivo Municipal. Ofício 022/2023, Secretaria de Turismo. Eu quero pedir o vice que faça a leitura desse ofício. Boa noite, colegas, vereadores. Boa noite, nossos colegas de trabalho. Boa noite aos nossos colegas da Rádio Comunitária. Boa noite aos ouvintes, né? Ofício 022/2023, Alto Paraíso, 6 de fevereiro de 2023, ao senhor João Vitor Soares, presidente da Câmara Legislativa Municipal de Alto Paraíso. Assunto: indicação de representante da Câmara Legislativa Municipal para compor a Comissão Permanente de Revisão do Plano Diretor Participativo do município de Alto Paraíso de Goiás. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Senhoria que essa Casa Legislativa Municipal indique nomes de no mínimo 3 vereadores para serem nomeados pelo chefe do Poder Executivo para compor a Comissão Permanente de Revisão do Plano Diretor Participativo do município de Alto Paraíso de Goiás, conforme consta o Decreto 2104/2023, de 6 de fevereiro de 2023. Atenciosamente, Melissa de Paz Chiane Viana Silva, Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico. Aqui nós temos o decreto. Quer que leia o decreto também, senhor presidente? Decreto 2104/2023, 6 de fevereiro de 2023. Institui a Comissão Permanente de Revisão do Plano Diretor Participativo do município de Alto Paraíso de Goiás e da outras providências. O prefeito municipal de Alto Paraíso de Goiás, no uso das atribuições que lhe confere os dispositivos da Lei Orgânica do município de Alto Paraíso de Goiás e, considerando que o plano diretor é instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, sendo parte integrante do processo de planejamento municipal, considerando a necessidade de retomada das atividades da revisão do plano diretor do município, Lei Municipal número 617/2000, de 8 de agosto de 2000, para a sua adequação segundo as diretrizes gerais da política de desenvolvimento urbano estabelecidas pela Lei Federal número 10.254/2001, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade, e observando as resoluções do Conselho Nacional das Cidades e do Ministério das Cidades, dentre outras normas, considerando a gestão democrática por meio da participação da sociedade civil organizada, representada pelos vários segmentos da comunidade, considerando o desenvolvimento orgânico da cidade que precisa permanentemente de ajustes e adequações, considerando que a revisão do Plano Diretor Participativo de Alto Paraíso de Goiás, PDAP 2019, é uma grande oportunidade de ampliar a participação social nas discussões de políticas públicas, elaboração
e implementação das ações do poder público visando a melhoria ambiental e da qualidade de vida da população, decreta. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do Poder Executivo Municipal a Comissão Permanente de Revisão do Plano Diretor Participativo, CPR-PD, do município de Alto Paraíso de Goiás. Artigo 2º. A comissão será composta por: parágrafo 1º, um representante dos seguintes departamentos e segmentos. Primeiro, secretarias do Poder Executivo. A. Procuradoria Jurídica Municipal. B. Secretaria Municipal de Controle Interno. C. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. D. Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. E. Secretaria Municipal de Educação. F. Secretaria Municipal de Rede de Proteção Social, Habitação e Projetos Especiais. G. Secretaria Municipal de Meio Ambiente. H. Secretaria Municipal de Agricultura Sustentável, Pecuária e Abastecimento. I. Secretaria Municipal de Infraestrutura. J. Secretaria Municipal de Esporte. I. Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico. M. Secretaria Municipal de Cultura. Segundo, ou 2, Câmara Municipal. 3, Sociedade Civil Organizada que compõe os conselhos afins ativos no município. A, Conselho Municipal de Meio Ambiente. B, Conselho Municipal de Educação. C, Conselho Municipal de Saúde. D, Conselho Municipal de Turismo. E, Conselho Municipal de Cultura. F, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Parágrafo 2º. Os decretos municipais indicarão ao chefe do Poder Executivo Municipal nome de servidores efetivos ou comissão, sendo um titular e um suplente para serem nomeados por decreto como membros da comissão. Parágrafo 3º. O presidente da Câmara Legislativa Municipal indicará ao chefe do Poder Executivo Municipal nomes de no mínimo 3 vereadores para serem nomeados por decreto como membros da comissão. Parágrafo 4º. Os presidentes dos conselhos municipais afins, ativos no município, que representarão a sociedade civil organizada, indicarão ao chefe do Poder Executivo Municipal nomes de um titular e um suplente para serem nomeados por decreto como membros da comissão. Parágrafo 5º. Compete à comissão: 1. Acompanhar a participação das ações de revisão, incluindo oficinas e audiências públicas, contribuindo efetivamente para as decisões em conjunto com os grupos de trabalho. 2. Divulgar e esclarecer a comunidade sobre os temas relacionados ao plano diretor. 3. Mobilizar a comunidade para a participação das atividades envolvidas durante a elaboração do plano diretor, de forma a garantir a participação da sociedade em todo o processo. 4. Monitorar a revisão do plano diretor de acordo com os fins definidos pela legislação aplicável. 5. Aprovar e analisar os relatórios e etapas de revisão do plano diretor. 6. Lavrar as atas de reuniões com registros de presença para a identificação e assinatura dos participantes. Parágrafo 6º. A coordenação geral da Comissão Permanente de Revisão do Plano Diretor Participativo será desempenhada pelo Secretário Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Parágrafo 7º. A coordenação geral da Comissão Permanente de Revisão do Plano Diretor Participativo poderá convidar para participar pontualmente da comissão especialistas nas áreas técnicas e afins para acompanhamento das ações de acordo com as necessidades de cada etapa. Artigo 3º. O coordenador-geral fica responsável pela guarda dos documentos produzidos e recebidos de terceiros, mantendo-os à disposição para o uso dos eixos estratégicos e demais interessados. Artigo 4º. Fica revogado o decreto número 1658/2018, de 10 de maio de 2018. Artigo 5º. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Paraíso de Goiás, aos 6 dias do mês de fevereiro de 2023, assinado Marcos Adilson Rinco, Prefeito Municipal.
Bom, então tem que indicar pelo menos 3 representantes da Casa de Direito. Quero saber qual vereador que tem interesse em participar. Presidente, Vereador não há. pela ordem. Só confere aí no ofício se foi lido de, no mínimo, 3 vereadores. No mínimo 3. Ou No seja, mínimo então 3. isso quer dizer que os 9 vereadores então podem. Ah, tá. Então eu também tenho interesse também em participar. Eu acredito, senhor presidente, que quanto maior o número de vereadores estiver participando das discussões desse plano diretor, será mais fácil a condução dele aqui na Casa Legislativa. Então seria interessante mesmo. Você tem interesse também? Agora é importante. Vereador. Eu também tenho interesse. Sim, presidente. Posso? Pode. Só assim, eu gostaria de colocar que os vereadores que se dispuserem a participar têm que, de fato, assumir o compromisso. Porque se nós mandarmos uma relação com 8 nomes, um exemplo, né? E na hora que começarem a ter as reuniões, começar a comparecer nessas reuniões apenas 3 ou 4, ou 1 ou 2, fica ruim para a Câmara. Então, dentro desse aspecto aí, se muitos vereadores, no caso até todos, puderem participar, ótimo, mas desde que tenham disponibilidade de tempo, porque às vezes não é porque o vereador não quer participar, né? Disponibilidade de tempo que ele não tenha para participar. Eu tenho interesse e muito interesse em participar, sim, desse processo. Bom. Senhor presidente, agora é porque nós temos algumas situações atípicas aqui na casa. Por exemplo, é o caso da vereadora Helena, né? Ela não está presente aqui hoje na reunião, né, na sessão. E eu não sei se realmente, de fato, ela tem interesse, mas se ela tivesse interesse, como que vai fazer? Porque ela deve retomar as atividades, assim como a vereadora Rene também, que a partir de abril, né? A partir de abril já retoma as atividades legislativas. Então não sei como que vai fazer com essas duas situações. Bom, eu acho que até lá a gente pode ver, quer dizer, poderia ser então os 9, né? Mas no mínimo 3. Aqui tem 4 que tem interesse, né? Então, vereador... Com licença, presidente. Eu acho que a gente pode escolher os 3, tranquilo, nomear os 3, e quem quiser participar que vá na reunião, porque o vereador ele tem livre acesso em qualquer reunião. Então, acho que não tem essa necessidade de a gente colocar o nome de todos no documento. Com relação à fala do vereador André, presidente, no caso da vereadora Helena, como ela não está afastada, ela está ausente por um motivo de saúde, né? Aí sim, ela pode, quando ela voltar, daqui a 2, 3 dias, ela pode até oficiar ao presidente que ela tem interesse, alguma coisa nesse sentido. Com relação à vereadora, desculpa, com relação à vereadora que está afastada ou licenciada, esse é o termo certo, por licença maternidade, aí ela já não tem porque ela não faz parte do quadro até que ela volte. A vereadora Helena não, ela faz parte dos quadros de vereadores, né? Já a vereadora licenciada, ela não faz parte do quadro de vereadores enquanto ela estiver de licença. Então ela não tem essa prerrogativa, a não ser quando ela retorne, aí sim, a partir do momento em que encerrar a licença dela, a maternidade, aí ela pode requerer alguma coisa. Antes disso, ela não faz parte dos quadros dos vereadores, né? Mas eu acho que tudo bem, aí vai os 4, né? Aqui, se a vereadora tiver interesse, ela me procura a gente, né? Resolve. Então tá. Senhor então presidente, pela ordem, o plenário tem condição de levar à votação a escolha dos 3, né? 3, né? 3 membros a representar. Acredito que, no caso aqui, eu até conversei com o vereador Marconei, e nós somos da comissão. Se ele vai participar, por indicação da Câmara, no sentido para representar mesmo, porque o que o vereador Leomar disse é importante. Os vereadores que foram indicados têm que ter a responsabilidade e o compromisso de estar nas reuniões. Isso é fundamental. E os vereadores que não é o que vai ser votado aqui, devem participar, assim como disse o vereador Andrezinho. Acho parabéns pelo pensamento. No caso do vereador Marconei, caso ele coloque o nome dele para ser indicado, que a Câmara indicando ele, pelo fato dele representar, eu não colocarei o meu nome, mas estaria participando de todas as reuniões, é o que eu quero, até porque isso é importante para casa. Mas o plenário tem condição hoje até de indicar as 3 pessoas para representar. Mas será que a gente não poderia deixar já os 4 aqui como representante? Porque aí não precisa de votação, que se pode ser os 9,
tem 4 aqui que tem interesse, né? Aí o senhor disse que Posso, o presidente? senhor abre mão? Posso? Não, Sim. então eu faço assim, eu abro mão, fico os 3 vereadores e eu participo por fora também, eu vou do mesmo jeito. Mas aí fica o nome dos 3 como representante, não tem problema. Mas se o vereador tiver interesse, se quiser mandar os 4 nomes, não tem Não tem problema. problema, vereador. porque não tem, pode ser os Então, 9. tranquilo, é o que o plenário decidir, eu sou completamente favorável. Marconei com a palavra. Assim, é porque participar da reunião como vereador não tem problema, mas por ser membro da comissão, vai ter algumas coisas que vai poder fazer a mais, né? Por exemplo, voto em alguma questão, então é importante o máximo de vereadores estar participando da comissão como indicados mesmo. Como assim, eu acho que, igual tem os 4 que tem interesse, eu acho que tinha que ser os 4. Se a vereadora retornar e ela tiver interesse, nós vamos colocar ela também para participar. Eu acho que é importante o vereador Pastor Malonete, quanto mais melhor, né? Eu vou fazer um ofício direcionado a Vossa Excelência dizendo que eu quero participar. Exatamente sobre isso. Mas esses 4 é importante que vai fazer parte da comissão. Como é que ficou então combinado? Os 4 aí, né? Marconei, vereador Genô, vereador Elomar e Andrezinho. Com licença, presidente, não são 2 suplentes e 2... Não, né? Ah, tá. Era só para... Bom, então, vamos expediente do vereador. Requerimento AL 03/2023. Peço ao vice-presidente que faça a leitura desse requerimento. Requerimento AL 003/2023, excelentíssimo senhor vereador João Vitor Soares, presidente da Câmara Municipal Alto Paraíso. Senhor presidente, no decorrer do ano passado, o Poder Executivo implementou ações em direção ao controle populacional de cães, as quais, além de muito bem-sucedidas, também obtiveram apoio e aprovação junto à população em geral. Não obstante a isso, é sabido que ainda persistem outras questões não equacionadas acerca dos cães, e temos sido procurados por muitos munícipes reclamando providências a respeito de problemas causados por cães soltos pelas ruas, inclusive relatos de pessoas que foram mordidas por cães desacompanhados de seus tutores e sem qualquer tipo de identificação ou coleira. Dessa forma, o vereador que subscreve em conformidade com o texto regimental vigente e depois de ouvir o plenário desta Casa, atento aos apelos dos munícipes que procuram, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine aos escalões competentes da sua administração informarem como o Poder Executivo pretende solucionar tais situações e, caso haja projetos ou estudos nessa direção, qual a previsão de ações concretas para pô-los em prática. Sala de Sessões, em 8 de fevereiro de 2023, assinado o vereador André Luiz Rodrigues dos Santos. Bom, preferência da palavra, o autor do requerimento. Vereador Andrezinho com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Bom, hoje quem anda pelas ruas da cidade sabe que um dos grandes problemas que a gente enfrenta aqui em Alto Paraíso é a quantidade de cachorros, de cães soltos aí na rua, alguns até em situação de abandono. E por coincidência, hoje durante uma visita lá no hospital, eu me deparei com uma senhora que estava lá chegando, que tinha sido atacado por um cachorro de grande porte ali na rua São Jorge, acima da Praça do Canaã. É sabido que no ano passado essa casa aprovou um projeto de lei da vereadora Rene sobre o controle de reprodução de animais. Só que, além desse controle, é importante o poder público ter uma visão com relação a esses cachorros que se encontram hoje soltos em nossas ruas aqui da cidade. E em frente ali, pastor Marlone, o supermercado Fernandes, fica mais ou menos 5 a 6 cachorros. Todos os carros e motos que passam ali no quebra-mola, subindo, eles acompanham até lá em cima. Então, realmente está uma situação muito grave aqui na cidade, a quantidade de cachorros soltos aqui na rua, e é muito importante o poder público ter alguma ação voltada para lidar com esse tipo de situação. Realmente saiu fora do controle. Com isso, eu peço o apoio dos senhores na aprovação desse requerimento. Mais algum vereador que gostaria de falar a respeito do requerimento?
Há pouco tempo foi feito um trabalho de castração, não foi? No município. Teve uma equipe com apoio do município, com apoio daquela associação, né, de proteção a animais. E eu quero até parabenizar o vereador, que realmente é uma situação que é terrível. E o que a gente vê acontecendo em muitos casos em Alto Paraíso, deixando claro que eu não estou aqui criticando ninguém por questão de poder aquisitivo, ter condição ou não, não é por aí. Mas o que a gente percebe muito em Alto Paraíso, às vezes, não digo andarilhos, mas pessoas que vêm de outros municípios, cabeludos, que chegam e acampam na praça e por aí e tal, que às vezes não tem o que comer. Essa é a verdade. Eu sei porque eu fico às vezes no restaurante da minha mãe e vejo essas pessoas, várias, indo lá e com uma vasilha pedindo que uma marmita, uma vasilhinha para se alimentarem, porque não tem condição de adquirir o próprio alimento. Mas tem junto com eles 2, 3 cachorros acompanhando. Sabe? Então, assim, essa é uma realidade de Alto Paraíso. Você vê pessoas sem moradia, às vezes, pessoas que circulam para a cidade, que não têm a menor condição de dar um tratamento digno ao animal, de cuidar, de levar no veterinário caso haja necessidade, enfim, de dar uma alimentação a esse animal e carregando sempre com ele 2, 3 animais. São alguns casos, né? E aí, às vezes essas pessoas vão embora e até deixam esses animais para trás. E aí a cidade vai cada vez ficando com uma população de animais maior, né? E realmente é algo que tem que se tomar uma providência que é assustador. Quase todos os dias nós temos casos, e já chegaram para mim inúmeras vezes, de pessoas que são mordidas por cachorros na cidade, né, sendo atacadas por cachorros, e é terrível. Lá próximo à minha casa tem uma pessoa que ela faz questão, eu acho muito bonito o trabalho dela, de colocar alimento fora da casa dela para gatos ou para cachorros. Tem próximo, no centro tem pessoas que fazem isso. E com isso agrupam muitos animais, né? Você dá um alimento ali, mas não tem como cuidar desses animais no dia a dia. Então eles ficam soltos por ali o tempo inteiro, né? Indo no mercado, entrando no comércio, entrando nesses lugares. E realmente é algo que tem assustado bastante. Mais algum vereador gostaria de falar sobre o requerimento? Bom, se não temos, como vota o vereador Genô? A favor, presidente. Vereador Marconei. A favor. Vereador Pastor Marlone. A favor, senhor presidente. Vereador Elomar. A favor, presidente. Vereador Vitor Hugo. A favor. Vereador Andrezinho. A favor. Bom, então o requerimento foi aprovado por unanimidade do vereador presente. Posso continuar? Aqui está a indicação a L02/2023. Peço Vitor Hugo, primeiro secretário, que faça a leitura. Indicação a L02/2023. Excelentíssimo senhor João Vitor Soares, presidente da Câmara Municipal Alto Paraíso de Goiás. Senhor presidente, visando a contribuir com a preservação e manutenção dos prédios públicos municipais e pós constatar o estado insalubre dos banheiros destinados para o público que utiliza o estádio Nuno Bandeira em dia de jogos, indicamos na forma regimental vigente e depois de se ouvir o plenário desta casa, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determina aos escalões competentes da sua administração que seja efetuado a realização completa dos banheiros, revitalização completa dos banheiros, bem como com instalações de portas, a fim de evitar acesso no local quando o estádio não estiver sendo utilizado para atividades esportivas. Sala das Sessões, em 8 de fevereiro de 2023. Vereador André Luiz Rodrigues dos Santos.
preferência da palavra o autor da matéria, o vereador Andrezinho, com a palavra. Bom, hoje, durante uma rápida passagem pelo campo, eu pude notar uma movimentação suspeita e uma entrada e saída naqueles banheiros que são destinados para o público que utiliza em dias de jogos, ou seja, ele fica na parte de fora do estádio. Aí me gerou uma curiosidade, parei lá no local para poder estar dando uma olhada e me deparei com uma situação completamente insalubre. Os banheiros, as portas estão quebradas, alguns estão sem vaso, vasos entupidos, realmente está uma situação grave. E, então achei interessante fazer essa indicação ao Poder Executivo solicitando essa revitalização, até porque em dias de jogos, o público que utiliza ali para poder ficar no estádio certamente vai precisar utilizar desses banheiros, e do jeito que está lá hoje está completamente fora de condições de ser utilizado por qualquer pessoa. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de falar a respeito da indicação? Bom, não temos. Como vota o vereador Vitor Hugo? A favor, presidente. Vereador Andrezinho. A favor. Vereador Eliomar. A favor, presidente. Vereador Pastor Marlone. A favor, senhor presidente. Vereador Marconei. A favor. Vereador Genô. A favor, presidente. Então a indicação foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Aqui tem o ofício CMAP 02/2023. Quero pedir o vice que faça a leitura desse ofício. Ofício CMAP 02/2023 ao mesmo senhor Lenner Silva Jaime, diretor-presidente, Grupo Equatorial Energia S.A. Goiás, Alto Paraíso, Goiás, 8 de fevereiro de 2023. Prezados senhores, a par de cordialmente cumprimentá-los, nos servimos do presente para trazer reivindicação coletiva acerca do atendimento ao município de Alto Paraíso de Goiás. Devido à intensificação da distribuição energética no interior do estado de Goiás, medida esta que é de fundamental importância para o desenvolvimento social e econômico da região, a Câmara Municipal tem recebido diversas demandas relativas à falta de energia prolongada, o que influi diretamente na distribuição de água potável às comunidades rurais e urbanas, oscilações frequentes que por vezes levam a danificar aparelhos e diminuir a eficiência dos mesmos, principalmente em estabelecimentos comerciais e industriais do município. Além dos problemas elencados, a rede elétrica rural carece por vezes de manutenção tanto no que tange à estrutura elétrica quanto à interferência externa, como a ocorrência de vegetação sobre as redes. Diante disso, reivindicamos aumento do efetivo de manutenção da rede municipal com vistas a dinamizar o atendimento nas áreas longínquas e de difícil acesso. Solicitar a vistoria e poda de árvore na região do Sertão e Moinho. Adequação na infraestrutura energética para que atenda a demanda do município em quantidade e qualidade suficiente para evitar sobrecargas e danos ao patrimônio público e privado. Sendo que propunha para o momento, aguardamos sua manifestação a respeito do exposto e nos colocamos ao inteiro dispor para as tratativas adicionais que porventura se tornarem necessárias. Assinado, Câmara Municipal de Vereadores, João Vitor Soares, presidente, Eliomar Siqueira, vice, Vitor Hugo Afro de Torres, primeiro secretário, Marlone Bernardo, segundo secretário, Agenor da Silva Bastos, vereador, André Luiz Rodrigues dos Santos, vereador, Helena Maria da Conceição Gomes, Marconei Corrêa da Silva, vereadores. Renata Novaes de Freitas, licença maternidade. Tem ofício CMAP 03/2023. Quero pedir o vice-presidente da Câmara que faça a leitura.
Ofício CMAP 03, 2023, Alto Paraíso, Goiás, 8 de fevereiro de 2023. Ao ex-monsenhor Antônio Leão do Amaral, coordenador, tesoureiro da cooperativa Sem Limites, Ceilândia DF. Também com a Caixa Econômica Federal e também a GEAB. Com cópia, para a Caixa Econômica Federal e com cópia também para a GEAB. Prezado senhor Leão do Amaral, a Câmara Municipal de Alto Paraíso de Goiás, no exercício de suas funções fiscalizadoras, aqui representada pelo coletivo dos vereadores abaixo assinados, em atendimento às demandas trazidas por munícipes presentes em reunião ocorrida na data de ontem para tratativas em torno de questões atinentes ao projeto de moradia popular nesse município, vem a presença de Vossa Senhoria requisitar informações por escrito e cópias de documentos conforme os itens a seguir especificados, todos referentes ao projeto das 96 casinhas em Alto Paraíso de Goiás. Cópia do contrato firmado entre Cooperativa Sem Limites e a Caixa Econômica Federal. Cópia do contrato da Cooperativa Sem Limites com a GEAB, Governo do Estado de Goiás. Cópia do contrato da Cooperativa Sem Limites com o município de Alto Paraíso de Goiás. Cópia de todos os documentos da Constituição da Cooperativa Sem Limites, inclusive seu contrato social e seu estatuto. Lista dos valores financeiros destinados à Cooperativa Sem Limites no período compreendido desde o início das obras até a presente data. Sendo que se propunha para o momento, subscrevemos-nos. João Vitor Soares, presidente, Eleomar Siqueira, vice-presidente, Vitor Hugo Martim Alves de Torres, primeiro secretário, Marlone Bernardes, segundo secretário, Agenor da Silva Bastos Neto, vereador, André Luiz Rodrigues dos Santos, vereador, Helena Maria da Conceição Gomes, vereadora, Marconei Corrêa da Silva, vereador, com licença maternidade, vereadora Renata Novaes de Freitas. Bom, temos mais um ofício CAMP 04/2023. Quero pedir o vice-presidente da Câmara que faça a leitura. Ofício CMAP 04/2023, Alto Paraíso de Goiás, 8 de fevereiro de 2023. A GEAB, Agência Goiana de Habitação, Goiânia, Goiás, com cópias para a Caixa Econômica e cópias para a Cooperativa Sem Limites. Prezados senhores, a Câmara Municipal de Alto Paraíso de Goiás, no exercício de suas funções fiscalizadoras, aqui representada pelo coletivo dos vereadores abaixo assinados, em atendimento às demandas trazidas por munícipes presentes em reunião na data de ontem para tratativas em torno de questões atinentes ao projeto de moradia popular neste município, vem a presença de Vossa Senhoria solicitar as seguintes informações, todas referentes ao projeto das 96 casinhas populares em Alto Paraíso de Goiás. Cópia do contrato firmado entre Cooperativa Sem Limites e a Caixa Econômica Federal. Informar todos os valores financeiros destinados à Cooperativa Sem Limites no período compreendido desde o início das obras até a presente data. Informar se a Cooperativa Sem Limites foi a única entidade responsável pelo projeto do início até a presente data, ou se houve alguma fatia de tempo em que a responsabilidade foi de outra entidade ou cooperativa. Sendo que se propõe para o momento, subscrevemos-nos João Vitor Soares, presidente, Eleomar Siqueira, vice-presidente, Vitor Hugo Martins Alves de Torres, primeiro secretário, Marlone Bernardes, segundo secretário, vereadores Agenor da Silva Bastos Neto, vereador André Luiz Rodrigues dos Santos, vereadora Helena Maria da Conceição Gomes, vereador Marconei Corrêa da Silva e vereadora Renata Novaes de Freitas, em licença maternidade. Tem mais um ofício CMAP 05/2023. Quero pedir o vice-presidente que faça a leitura. Ofício CMAP 05/2023, Alto Paraíso, 8 de fevereiro de 2023. A Caixa Econômica Federal, Departamento de Financiamento de Habitação Popular, Brasília DF, com cópias para a Cooperativa Sem Limites e com cópias para a GEAB.
Prezados senhores, a Câmara Municipal de Alto Paraíso de Goiás, no exercício de suas funções fiscalizadoras, aqui representada pelo coletivo dos vereadores abaixo assinados, em atendimento às demandas trazidas por munícipes presentes em reunião ocorrida na data de ontem para tratativas em torno das questões atinentes ao projeto de moradia popular nesse município, vem a presença de Vossa Senhoria solicitar as seguintes informações, todas referentes ao projeto das 96 casinhas populares em Alto Paraíso de Goiás. Cópia do contrato firmado entre a Cooperativa Sem Limites e a Caixa Econômica Federal. Informar todos os valores financeiros destinados à Cooperativa Sem Limites no período empreendido desde o início das obras até a presente data. Informar se a Cooperativa Sem Limites foi a única entidade responsável pelo projeto do início até a presente data ou se houve alguma fatia de tempo em que a responsabilidade foi de outra entidade ou cooperativa. Sendo que se propunha para o momento, subscrevemos-nos. Assinado pelo vereador João Vitor Soares, presidente, Eleomar Siqueira, vice-presidente, Vitor Hugo Torres, primeiro secretário, Marlone Bernardi, segundo secretário, vereador Agenor Bastos Neto, vereador André Luiz Rodrigues dos Santos, vereadora Helena Maria da Conceição, vereador Marconei Corrêa da Silva e, em licença maternidade, vereadora Renata Novaes de Freitas. Bom, beleza. Expediente terceiro não tem, me informe da presidência. Eu quero informar os vereadores que amanhã o governador vai estar em Cavalcante. Eu não vou poder estar presente, porque eu já tenho outro compromisso fora, mas o vice-presidente vai estar lá me representando. E se algum vereador tiver interesse em comparecer, viu? Aí qualquer coisa me procura aí que... Tribuna dos vereadores. Algum vereador gostaria de usar a tribuna? Vereador Eleomar com a palavra. Presidente, gostaria só de comentar um pouquinho sobre esses assuntos, né, dos ofícios que foram elaborados hoje. Na sessão de ontem, foi tratado pelo vereador Agenor e o vereador Andrezinho, que participaram da reunião lá nas casinhas com os representantes da cooperativa e as famílias que foram agraciadas, não é isso, vereadores? E diante do que eles puderam perceber, existem indícios de situações a serem ainda não estão muito claras, não é isso? A gente não pode dizer nada sem ter os documentos na mão, mas existem algumas situações, inclusive há um histórico a ser investigado até de denúncias de pessoas sendo ameaçadas, né? Existe até um histórico de pessoas sendo ameaçadas e por isso os vereadores dispostos a assumir essa luta e esse trabalho, tomarem a frente para que a Câmara venha a buscar um entendimento quanto a essa situação da cooperativa que desde o início assumiu a construção dessas casinhas e, enfim, é nosso dever, é nossa obrigação como legisladores, como fiscalizadores do município, né, estarmos atentos a todos os atos que são realizados, as ações realizadas em nosso território, em especial ações como essas das casinhas, que são ações sociais, uma ação social e que envolve inúmeras famílias e famílias que necessitam de verdade, famílias essencialmente carentes. Então, cabe ao poder público, nesse momento, eu digo poder público, executivo, legislativo e mesmo judiciário, né, principalmente, até não mesmo, mas principalmente judiciário, que a gente se una para saber o que de fato está acontecendo e que a gente venha dar uma resposta e até mesmo uma proteção a essas famílias que estão passando por uma situação de desconforto nesse momento, né? Então, por isso, nós decidimos, né? Eu estive aqui com os vereadores, quem tomou essa iniciativa, como eu disse inicialmente, foi o vereador Andrezinho e o vereador Agenor, e eu fiz questão de participar com eles, para que nós, juntamente com a participação dos demais vereadores, tomássemos essa atitude de fazer esses ofícios. Esperamos receber toda essa documentação, para que a gente possa fazer uma avaliação bem minuciosa,
E caso isso não venha a acontecer, nós tomaremos outras providências, como buscar o apoio do Ministério Público, que for necessário, para que a gente possa fazer o nosso papel de fiscalizador e de apoiadores dos direitos da nossa comunidade, tá certo? Outra coisa, presidente, só em rápidas palavras também, a culpa não foi do Caleb, não, foi minha, que eu tive na Câmara hoje para resolver esses assuntos e esqueci de lembrar o Caleb que eu havia falado com ele ontem para nós fazermos um requerimento com relação ao terreno lá do Sertão, o fechamento do terreno, quais as providências o prefeito está fazendo. Então, acabou que não foi feito esse requerimento. Então, eu gostaria de conversar com o senhor, de ver com os senhores vereadores, já que não tem como fazer o requerimento, que agora já está no meio da sessão, fazer um ofício e aquele vereador que se sentir por bem assinar comigo esse ofício, a gente manda um ofício para o prefeito fazendo esses questionamentos, né? Sabendo se está sendo tomado, se foi constatado realmente, isso é certeza que foi, mas para ficar documentado, né? Que foi constatado realmente a invasão de parte da área do município e quais as providências que o município está tomando para reaver esse pedaço de área, porque, como foi feito um requerimento do vereador Andrezinho, a licitação para a venda dos lotes já deve estar sendo concluída, né? Pelo menos é o que a gente espera. E o principal objetivo é a construção do colégio. Aí, de repente, chega lá, só está metade do terreno, a coisa fica chata, né? Então, a gente precisa saber o que de fato está acontecendo com aquela área do sertão. Então, se os vereadores concordarem, eu vou pedir ao Caleb para a gente fazer esse ofício. E aí a gente assina, quem quiser assinar comigo, vai ser um prazer a gente estar dividindo isso, tá ok? Mais algum vereador gostaria de usar a tribuna? Vereador Pastor Marlone, com a palavra. Senhor presidente, boa noite. Cumprimento meus pares, cumprimento os ouvintes da Paraíso FM. Senhor presidente, eu gostaria de, como foi ofício, e na tribuna a gente tem a liberdade de poder estar falando, me chamou a atenção aqui sobre um dos ofícios, né, sobre a questão das podas. Isso é muito sério que está acontecendo no nosso município. Eu fiz alguns ofícios aqui, tive a ajuda da Carol, a empresa Anel, e eles respondeu dizendo o seguinte, que eu tinha que tirar foto do endereço dos locais onde a Casave estava gerando problema na energia e mandar para eles. Eu respondi que eu não sou funcionário e que o ofício que eu estava fazendo era que eles mandassem um representante. É impossível, porque a empresa ela não faz poda, elas não fazem poda. Eles tiram alguns galhos que está perto, tem até mais ou menos a metragem que eles podem tirar os galhos perto da rede. Para fazer a poda, precisa de um laudo do município, que é da Secretaria de Meio Ambiente. Outra coisa, o município só pode fazer, ele só faz essas podas, quando ele tem que fazer, se desligar a rede. Porque é impossível você fazer poda com a rede ligada. Então, assim, é um pouco bem complexo isso. Já foi feito em outra época, a prefeitura em parceria com a empresa, eles vieram e fizeram algumas podas, né, aqui dentro da cidade, e lá no Moinho, por exemplo, eu dou exemplo, lá tem 3 árvores que se caíam, um desastre total, né, e já foi, nós ligamos, a comunidade tem ligado, e parece que eles não dão atenção nenhuma, essa é a verdade. O desrespeito que essa empresa tem para com seus clientes é muito grande, não tem respeito nenhum, essa é a verdade. Outro ponto, senhor presidente, que eu acho que foi feito um requerimento, um ofício, um requerimento, né, ao pessoal da cooperativa. Essa cooperativa era um pouco diferente, eu acompanhei isso desde o começo. O que acontece? Nós já tivemos aí a participação do governo do estado, o governador Caiado, ele fez um aditivo de 1 milhão, entregou esse espécie em cheque para a empresa, né? Eu vou rapidamente falar sobre isso. O que acontece? A cooperativa, ela praticamente é dona disso, de todo esse patrimônio. Então, essas pessoas têm que ficar 10 anos pagando aquelas casinhas.
E você não paga isso para o governo federal nem para o governo do estado, paga para a cooperativa, né? E todas as pessoas assinaram um compromisso, um termo de compromisso com a cooperativa, né? Tem dado muitos problemas, né? Está gravado aqui nessa casa, quando eu fiz muitas críticas quanto isso, né? E a intenção era que alguns vereadores na gestão passada queriam ir para a justiça, entrar judicialmente contra a empresa. Se entrar judicialmente, para tudo, né? 5 anos, praticamente isso vai pendurar, porque a empresa tem advogados e acaba recorrendo às decisões, né? Mas eu acho que depois de todo esse material que a Câmara está pedindo, eu acho que era importante ouvir o representante da cooperativa, para a gente ouvir, porque muitos documentos virão para essa casa, né? E eu acredito que é importante, né? Falar um pouco como que funciona de fato a cooperativa com os cooperados. Essa é a verdade, né? Então ele tem todo um trâmite com isso aí, né? Muito, muito importante esse ofício à cooperativa. Senhor presidente, outro ponto que eu queria pontuar aqui é sobre a indicação do vereador André, questão dos cachorros, tá? Requerimento. Isso é muito sério, isso é muito sério aqui na cidade. E a gente sabe que existe os protetores dos cachorros. Mas quando as pessoas eles são mordidas, eles são atacadas, não tem ninguém. Essa é a verdade. E esse número tem aumentado bastante, né? Eu vou dizer que isso praticamente não só aqui na zona, na cidade, mas na zona rural também nós estamos encontrando essa dificuldade. Eu acho que o município ele fica com mãos atadas, porque você não tem um canil, você não tem como fazer a apreensão desses animais, né? Não tem estrutura para isso, né? E os donos praticamente parece que não estão, né? Porque cachorro geralmente não vai morder o dono. Então a gente tem toda essa situação. Tem que ser resolvido, os animais também precisam de viver, tem que ser protegido, mas de forma domesticada que não passa os animais na cidade, na rua, não poder atacar as pessoas. Eu acho que quando os animais não podem ser maltratados, mas também não pode permitir que os animais venham agredir as pessoas também. Acho que precisa dessa interferência. Senhor presidente, eu quero aqui deixar registrado e parabenizá-lo, Vossa Excelência, pelo já a terceira sessão que Vossa Excelência está conduzindo. E eu, de uma forma muito especial, eu quero aqui parabenizar os 9 vereadores. Nós temos aqui a ausência da vereadora Rene, que está licenciada, uma pessoa, vereadora atuante, pessoa maravilhosa aqui. A vereadora Helena, por motivo também, né, de alguns problemas também, ela não está aqui presente. Mas eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência pela condução, sei da sua competência. Eu quero parabenizar a atuação dessa equipe. Nós tínhamos aqui já algumas pessoas trabalhando aqui na casa, a Deise, a Vanessa, a Priscila, a Lênis e o Caleb, que a gente sabe da grande importância. E o que a gente percebeu? Parece que faltava alguma coisa para ficar 100%. O nosso presidente, Eliomar, na condução aqui dos trabalhos, ele consegue trazer a Carol aqui para casa, né, para esse trabalho. E nós temos a Bárbara. Ou seja, é uma equipe que a gente precisa de falar sobre isso, né? Porque a gente não tem noção que quando nós sentamos aqui na tribuna e temos todas as matérias, os ofícios, passa por todo esse trâmite aqui. Tem um ritual aqui, e parabenizo aqui o nosso ex-presidente Eliomar por ter percebido, enxergado essa necessidade de trazer essas peças tão importantes aqui para essa casa. E parabenizo pela atuação das meninas que estão trabalhando. E quero deixar aqui o elogio diretamente ao Caleb. Que competência, que resistência, que força que esse guerreiro tem. Eu vou dizer assim, a Câmara hoje ser um Caleb, sinceramente, faltava um tempero, porque realmente Caleb é uma pessoa diferenciada nisso aqui. Senhor presidente, conte comigo, dentro das minhas dificuldades que a gente tem, né? Eu sei que Vossa Excelência, hoje sentado na cadeira de presidente, Vossa Excelência é o guardião do regimento dessa casa. Aliás, eu não concordo com tudo do regimento, mas eu obedeço, porque isso é sabedoria. Se eu disser que eu concordo com tudo que está escrito no regimento, não concordo com tudo, mas eu obedeço. E uma das coisas que é importante dessa casa é o Vossa Excelência, esse guardião. E aqui eu estendo também o trabalho que Vossa Excelência fez aqui quanto à questão regimental. E eu sou muito fã
Eu sou muito entusiasmado quando eu percebo que o regimento dessa casa está sendo cumprido. Conte comigo, estamos aqui juntos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de usar a tribuna? O vereador Andrezinho com a palavra. Senhor presidente, só quero fazer uma parte na fala do vereador Pastor Marlone. Eu até fiquei na dúvida e eu até acho preocupante quando o senhor diz que os beneficiários pagam a taxa de recolhimento da casinha para a cooperativa. Sim. E não é para a Caixa Econômica? Não. Cooperativa. Já se torna uma situação mais grave ainda, né? Porque eu já ouvi relatos de beneficiários que pagam também para a Caixa Econômica. Né? Então, talvez está tendo duplicidades aí de pagamentos, não sei, baseado em estatuto, não sei em que é, mas espero aí que os órgãos citados aí respondam esses ofícios aqui para casa, para a gente ter um conhecimento geral de todo esse processo. Era isso, presidente. Mais algum vereador gostaria de estar falando? Bom, se não tem a fase da ordem do dia, não temos explicações pessoais. Tem algum vereador que gostaria de usar? O vereador Elmar com a palavra. Só, vereadores, quem tiver interesse em ir a Cavalcante amanhã, por favor, após a sessão já me avise, né, para a gente já marcar o local, o horário de pegar todo mundo, tá bom? Mais algum vereador gostaria de usar? Bom, não temos tribuna livre, nós não temos também, né? Então, em nome de Deus, do povo de Alto Paraíso, eu declaro encerrada a sessão. A próxima sessão ordinária é dia 27 de fevereiro de 2023, no horário regimental de 20 horas. Que todos vão com Deus.